Paz do Senhor Jesus, venho aqui nesta tarde deixar uma palavra para você que está escrito no livro de Atos, o capítulo 9, versículo 10, em que fala assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Aqui nessa passagem vai contar a história de Saulo. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, do povo que servia a Cristo. Ele recebia ordens para matar, para prender, e ele executava essas ordens com excelência. Um certo dia, ele indo a caminho de Damasco para cumprir uma dessas ordens, então cercou uma luz com grande resplendor, no qual ele caiu ao chão, já cego, e ele ouviu uma voz do Senhor que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ali ele ficou 3 dias cegos. Então, um pouco mais na frente, o Senhor vai dar uma visão ao seu discípulo chamado Ananias, que era para ele ir até a rua chamada Direita e perguntar em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Então, quando ele recebeu essa ordem, porque Jesus não pediu para ele, mas Jesus ordenou para que ele fosse lá, e ele ainda temeroso, porque ele muito já tinha ouvido falar de Saulo, ele ainda não queria ir. Ele falou: Senhor, mas já ouvi muito falar deste homem, e ele é perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor falou para ele ir, e que se para Ananias ele não era nada, mas para Jesus que ele era um vaso valoroso e que ele ia mostrar para Saulo o quanto Saulo ia padecer pelo evangelho de Jesus Cristo. E quando Ananias foi lá, porque antes Jesus também já tinha mostrado em sonho para Saulo que quando chegasse Ananias e pôsse as mãos sobre ele, ele ia voltar a enxergar. Então Saulo já estava esperando por esse momento, e quando Ananias chegou e pôs as mãos sobre ele, que ele voltou a enxergar, então de perseguidor ele já passou a ser perseguido, porque ali ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. O encontro dele, na verdade, com Jesus, ele teve a partir do momento em que ele recebeu aquele esplendor de luz e que ele ficou cego, que ele ouviu já a voz de Jesus. Ali ele era um novo Saulo que foi transformado em um Paulo para levar as boas novas, para pregar o evangelho de Cristo. Ali, da mesma forma que ele perseguiu o povo, ele foi perseguido por aqueles que perseguiam o evangelho. E nesta tarde eu venho falar para você que quando Jesus dá uma ordem para você ir, para você fazer, para você falar, o Senhor garante, Ele justifica você. Não precisa de você ficar com medo. Às vezes Deus manda você ir na favela, pregar lá na boca de fumo para os drogados, para o traficante, você fica temeroso, mas você não é discípulo de Jesus para você ficar temeroso, você não serve a Cristo. E que discípulo você é que você tem medo de fazer aquilo que Jesus manda? Você não deve questionar como Ananias questionou a Jesus. Você deve de obedecer e ir, apenas ir fazer a obra do Senhor, porque quando Paulo passou a ser perseguido, então ele não temia nada e nem ninguém, ele apenas fazia aquilo que Jesus mandava, porque ele passava por aquilo que Jesus passou, porque ele carregava com ele as marcas de Jesus. E que marcas que nós estamos tendo no nosso corpo nos nossos dias de hoje? Que quando Jesus manda nós falar algo para o conserto de alguém, nós ficamos temerosos, nós não queremos falar, com medo de magoar, com medo da pessoa ficar triste ou com raiva de nós. Não, nós não temos que ser covarde, nós temos que falar debaixo da vontade de Deus, porque é a melhor coisa nós fazer a vontade de Deus do que nós pagar um preço depois, porque se nós querer resistir aquilo que Deus manda fazer e nós não fazer, quem vai pagar o preço não são as pessoas, são nós. Mas claro que se as pessoas também não tiver ouvido falar da palavra de Deus,
vão pagar um preço porque eles não vão ter salvação. E aquele sangue inocente vai recair sobre nós por causa da nossa covardia. Então, por isso que é muito importante. Se Deus mandar nós falar, nós temos que falar para o conserto da pessoa, dou o que doer, porque isso é amor pela alma da pessoa, para o conserto da pessoa. Se Deus mandar nós ir no presídio, nós temos que ir, pois é lá que tem almas valorosas para Jesus. É lá que nós temos que ir. Nós não temos que pregar somente dentro das igrejas, aonde que a maioria das pessoas já se acham santas e salvas. Não. Ali é um lugar onde Deus marcou encontro com todos para que nós possamos estar louvando o nome santo do Senhor Jesus. E o templo, a igreja, somos nós. Quando nós saímos do prédio, o prédio fica vazio, mas o Senhor que continua com nós. Então nós somos a igreja, e a igreja tem que ir até aqueles que não conseguem ir até onde Jesus está, onde tem a palavra dele. É nós que temos que levar a palavra nos presídios, aonde que muitos se acovardam de ir, não quer ir. Nós temos que ir na casa de prostituição, levar a palavra, porque lá tem almas valorosas para Jesus. De lá o Senhor pode levantar grandes levitas, grandes pregadores, missionários, como foi Saulo perseguidor e virou um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Então nós temos que ir sim. Ananias obedeceu à voz de Deus e foi, e através dele Saulo foi um grande servo de Deus, que fazia tudo aquilo que Deus ordenava. E porque nós temos que ser diferente? Nós temos que ir sem temer, sem temor. Nós vamos ser perseguidos? Sim. Quem falou que não? Vai ser difícil? Sim. Quem falou que iria ser fácil? Não é fácil, mas nós temos que ir. Vamos ser criticados, vamos ser caluniados, vamos ser difamados, mas e daí? É Deus que nos justifica. E se Deus, nós temos que ter determinação para fazer a obra do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas e para que o reino do Senhor venha a ser crescido mais através das nossas vidas, através de nós, para que o reino do Senhor venha a ser povoado através das nossas vidas, porque nós temos que ser canal de bênçãos na vida das pessoas. O que adianta nós não perder culto, ser meros religiosos dentro de uma igreja, onde ali nós louvamos, nós cantamos? Do que adianta se nós não temos coragem de evangelizar os nossos vizinhos, se nós não temos coragem de ir numa biqueira, na boca de fumo, ali pregar para o traficante, para os drogados, nós não temos coragem de ir na casa de prostituição, na fila de um banco nós não temos coragem de pregar ou evangelizar para aqueles que nos rodeiam. Por que essa vergonha? O Senhor falou que no grande dia, aquele que se envergonhar do nome dele, ele também se envergonhará de nós. Então nós não temos que temer. Então estamos vivendo aqui os últimos minutos na face da terra, e através das nossas orações e através da nossa evangelização nós podemos alcançar mais almas, porque todos os dias, minutos e segundos, no inferno está caindo milhões de almas que talvez algumas delas nem conseguiu ainda alcançar, ouvir a voz do Evangelho, ser alcançado pelas pregações, por alguém que tivesse coragem de pregar o verdadeiro Evangelho para eles, e ali ele padeceu indo para o inferno. E você vai ficar aí de braço cruzado, sem fazer nada, sem dar ouvido à voz do Espírito Santo, temoroso o que há de fazer, o que há de falar, se há de passar fome, se há de ser preso? Não devemos de ser temorosos, porque se formos presos por amor do Evangelho, lá na cadeia tem almas precisando de ouvir a palavra de Deus. Vamos pregar dentro da cadeia. Se formos perseguidos pelo Evangelho de Jesus, e se nós for morto, nós vamos tombar dessa terra, mas daqui a pouquinho estaremos com Jesus na glória. Então não temos que ter medo. E fica essa palavra para você: não temas, porque Deus é com você. Assim como Ele foi com Josué, Ele será com você. Assim é como Ele foi com Ananias, quando Ele deu a ordem para Ananias.
e impor as mãos sobre Paulo e orar por ele para que ele voltasse a enxergar, e ali uma grande obra ia ser feita na vida de Paulo. Então Ananias obedeceu. Temos que ser obedientes e não meros religiosos, querendo aparecer na igreja todos os dias, mas não tendo nada para oferecer para Deus no mundo lá fora, no qual são eles que precisam de Jesus. Nós, é claro que já estamos firmados na rocha e todos os dias precisamos de Jesus, mas há pessoas carentes, há pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho, há pessoas que precisam realmente ter um encontro com Deus. Então, se cada um fazer a sua parte, o nome do Senhor será glorificado e almas vão se render aos pés do Senhor através da tua vida. E pode ter certeza que o Senhor não fica devendo nada para ninguém, porque você vai ser recompensado. E se a sua recompensa não for aqui na terra, mas a sua recompensa será lá no céu, que é uma das maiores promessas que temos na nossa vida, que é a nossa salvação. Então, vamos fazer a obra do Senhor com zelo, com amor, com carinho e ficarmos atentos para a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, para que almas venham chegar aos pés do Senhor através das nossas vidas. Amém? E que Deus te abençoe a tua vida e fique com Deus, em nome de Jesus.